pronunciamento do colega Tadeu mostra realmente o quanto se faz de conta nas medidas que são anunciadas. E eu faço questão de repetir aqui, reiterar, que se essas constatações, esses percentuais de cargos com vencimentos e vantagens em comissão com vínculo e os cargos com vencimento e vantagens em comissão sem vínculo, que é isso que está publicado na Secretaria da Fazenda, pesquisa realizada no dia 2/10/2013, e valores considerados até agosto. Com vínculo, até em 2012, comparado, 2011 era 83,9, primeiro ano do governo. E no governo anterior era 82,8. No segundo ano do governo baixou para 7,9% das gratificações em cargos de comissão com vínculo. E, por consequência, subiu de 2011 para 2012. 2011, cargos de comissão sem vínculo era 115%. Sem vínculo são os cargos de confiança que não são funcionários de carreira do Estado. De 2011, deputado Batista e deputado Nelson Lersin, que observa atentamente. Em 2011 era 115%, em 2012 subiu para 373,7% em relação a 2011, os gastos com cargos de confiança sem vínculo. E baixou o percentual proporcional dos com vínculo. Então dá a impressão que erraram na estratégia lá atrás e agora querem consertar o grande equívoco que foi feito. E em 2013 até agora, os gastos em cargos de comissão com vínculo são, até agosto, são 8,5%. E os sem vínculo, até agosto, está em 274,1%. Portanto, se privilegiou, senhor presidente, cargos comissionados sem vínculo. E se extrapolou todos os limites possíveis. E se não publicar, senhor presidente, uma lista extensa nos jornais, nos diários oficiais, da exoneração de cargos comissionados sem vínculo, essa medida que vamos votar aqui é quase que nula. Então, nesse sentido, o que a nossa bancada e os técnicos levantaram, provam que, novamente, se tem uma peça publicitária, uma peça enganosa, e o povo que acaba pagando o pato. Mas, presidente, também queria levantar uma outra preocupação, que é muito séria, acerca da Copel. Saiu nos noticiários que a Copel vai cortar gastos, que vai tentar, nas despesas operacionais, diminuir 300 milhões nos próximos anos. Os funcionários poderão aderir a um plano voluntário de PDV. Vejam, senhor presidente, o que o presidente da Copel, Lindolfo Zimmer, numa entrevista que deu em 2011, falou o seguinte, que comemorava o caixa de 2 bilhões da empresa, 2 bilhões de reais. Para fazer frente a seus planos, a Copel conta com caixa, tá? Entre aspas isso aqui, ó. Para fazer frente a seus planos, a Copel conta com caixa de 2 bilhões e baixo endividamento, 17% sobre o patrimônio líquido, se comparado à média de mercado de companhias do mesmo porte, que gira em torno de 40%. A afirmação é do presidente da Copel, Lindolfo Zimmer, no dia 25/7/2011, para a Gazeta do Povo. Em 2010, que é o último ano do governo ex-governador Requião, a Copel tinha em caixa 2 bilhões. Os consumidores tinham na época um desconto de pagamento em dia, programas como Luz Fraterna, Irrigação Noturna e outros programas. E
e as ações da empresa na Bolsa de Nova York estavam cotadas em 25 dólares. E a cotação em 99 era 19 dólares, em dezembro de 2002 era de 1,80 dólares. Senhor presidente, o que mudou nesses 2 anos e meio? Se a Copel teve lucro líquido em 2011, conforme o presidente falou, o que de fato comprometeu, e as orientações da ANEEL, recentemente encaminhadas, dando um prazo para a Copel, onde a ANEEL fala que, de forma contundente, que a companhia gastou além do que deveria em pessoal, material, serviços de terceiros e outros. Ou seja, gastos com folha de pagamento ultrapassaram o aceitável e geraram perda nas condições econômicas e competitivas. A má gestão que ocorreu nos últimos 2 anos, segundo a ANEEL, aumenta em 25% para quase 40% a distribuição dos lucros aos acionistas. Colocou a Copel em risco de solvência. É a ANEEL dizendo: os recebimentos, ainda que relevantes, de 150 milhões ao ano aproximadamente, são insuficientes para cobrir as necessidades de investimentos e de juros da dívida, como também não é solução ideal em vista do esgotamento do crédito e do risco de ingerência, diz a ANEEL. Então agora, em função dessa carta, a Copel teve que anunciar essas medidas que precisam ser tomadas e praticadas de fato. E além do mais, senhor presidente, eu já tinha me pronunciado recentemente, que é uma preocupação, a Copel vai fazer uma Assembleia Geral Extraordinária no próximo dia 10. Está propondo reestruturação administrativa, extinguindo algumas diretorias e criando possivelmente algumas subsidiárias, de acordo com o edital publicado. Mas não deixa muito claro quais subsidiárias serão criadas, que tipo de reformulação será feito. Porque a última reestruturação que foi feita em 2001, senhor presidente, ela foi calamitosa, porque ela orientava a venda da Copel. E a gente espera que na prática essas medidas que o governo anuncia sejam na prática aquilo que se deseja. Porque na prática o que está acontecendo com os anúncios que o governo faz, eles não se efetivam de fato. Pelo contrário, aumenta os prejuízos, se extrapola os limites fiscais e se coloca o Estado numa situação fiscal deprimente e ainda se atribui culpa a gestores do governo federal. Seria isso.